capítulo 2 de João, versículo 1. Todos acharam? Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Ele não tem mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha, o que, irmão? A minha hora. Então ela falou ao servente: faça tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 potes de pedras que os judeus usavam para purificação. Em cada uma cabia a cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: enchei-as de água, esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhe disse: agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. Eles o fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que o servente que havia tirado a água soubesse. E chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o que, irmão? O primeiro vinho bom. E quando já beberam muito, serve o vinho que, irmão? Inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até o que, irmão? Até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória. E os seus discípulos, que, irmão? Creram em quem? Creram nele. Depois foi andando para Canaã. Então, o que nós podemos aprender aqui, irmão, é que a primeira coisa, Jesus, ele não é dono da festa. Ele é o que, irmão? Ele é um convidado. Jesus, a mãe de Jesus, vai para o casamento, né? E ela lá no casamento, você sabe que todas as pessoas recebem o que, irmão? O casamento já vem destinado para quem? Para os convidados, uma família. A pessoa dá só supomos, tem 5 pessoas numa casa, ou 3 ou 4, a pessoa não manda o convite para cada um, ela manda um, convidando toda a família, O casamento é assim, né? Convido Dona Chiquinha e toda a família, convido o seu João e toda a família. Então Jesus foi convidado, a mãe de Jesus é convidada, e aqueles noivos chamam quem, irmão? O que mostra aqui é que Maria tinha um que, irmão? Uma amizade com aquelas pessoas, né? E essa amizade fez com que ela chamasse quem? Chamasse Maria. Porque você vai convidar alguém para um casamento que você não conhece? Alguém convida, irmão? Não, só vamos convidar quem a gente o quê? Temos um conhecimento, temos uma amizade, sim ou não? Ainda que não seja com toda a casa, às vezes aquela pessoa é amiga de trabalho, ela não conhece toda a família, mas ela convida quem? A família e o que, irmão? E as amigas, ou a família, melhor. E aí Jesus também está fazendo parte daquele que, irmão? Daquele casamento. Mas ele chega lá como que, irmão? Amém, igreja? Tem gente na igreja, não tem, irmão? Ele chega lá como que? Convidado. E aí o que vai acontecer, irmão? O que é que falta na festa? Diz: Jesus também foi convidado, falando do 2, versículo 2. Foi convidado os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais o que, irmão? Vinho. Ela observa e fala assim: poxa, faltou vinho nessa festa. E a festa está boa. Então, para não acabar a festa, toda a festa ela acaba quando acaba o que, irmão? Acaba o que, igreja? A comida. Quando não tem mais o alimento, ela perde o quê? Perde a graça. É ou não é? Todos nós vamos para um casamento, levamos presente ou no aniversário, mas nós não vamos só com o interesse de levar, também vamos com o interesse de quê, irmão? De comer, é ou não é? Beber, participar do alimento, tal. E aí assim foi Jesus. Ele o que, irmão? E ele ainda não tinha se manifestado como quem, irmão? Como filho de quem?
como filho de Deus. Naquela festa, Jesus ainda é um filho de um carpinteiro. Ele ainda, irmão, tem ali a mãe dele, Maria. E ele é para todos ali, ele não manifestou a glória dele, não manifestou o que ele é, ele está no começo do ministério dele. E aí, quando ele chega lá, naquela casa, a mãe dele vai lá, vê que falta vinho, e ela vai se dirige para quem? Se dirige para ele. Muitas pessoas às vezes falam que Deus atende a quem, irmão? Que Deus atende a quem? Ou que Jesus atende a quem? Atende a Maria. Mas veja o que ele vai falar, diz bem claro: mulher, porque o que, irmão? Pois, porque a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegado, que, irmão, a minha? Então, o que nós entendemos aqui é que Deus, Jesus Cristo, ele estava aqui para obedecer o mandato de quem? As ordens de quem? As ordens do Pai. Lembra quando o diabo vem para ele e fala assim: se você é filho de Deus, transforma essa pedra o quê? Em pães. Herodes também disse para ele: diga o que você é, que eu tenho poder para te soltar. Diga o que você é. E ele fala o quê? Você é o Cristo? Ele fala: você diz que eu sou. Então Jesus, ele não abria a boca. Ele não chegava para dizer: não, tal, eu vou obedecer você, ou não. Todas as pessoas que foram para ele e foram até ele, todos eles vieram com a intenção de que, irmão? Um de receber a cura, um de que ele ressuscitasse a filha, um de que ele, o que, irmão? Fizesse o cego enxergar. Outros que foram lá para fazer o paralítico andar. Todos que foram lá tinham um objetivo de um pedido. Então aqui, Jesus está na festa e ela anuncia. E aí ele fala para ela: por que você está me anunciando antes do que, irmão? Antes da hora. E aí o que é que ele vai fazer, irmão? Agora, depois de convidado, quando ele é convidado, o que é que ele vai ser nessa festa? Vamos ver? Olha o que diz, versículo 5. Então ele falou ao servente, então ela falou ao servente: façais tudo o que ele vos, o que, irmão? Que ele vos, o que, irmão? Mandar, que ele vos disser. Quando nós conhecemos Jesus, nós vamos fazer agora o que, irmão? Ele foi convidado, mas ele agora está sendo o que, irmão? Ele agora está sendo o que, irmão? Ele agora vai ser o Senhor. Ele agora vai tirar, irmão, todo o holofote dos noivos e das pessoas que estão lá, e todo mundo agora vão se voltar para quem? Vai se voltar para ele. E aí o que diz o 6? E estava ali 6 potes de pedras que os judeus usavam para purificação, e em cada uma cabia cerca de 100 litros. E Jesus lhe disse: encheias de que, irmão? Encham de água esses potes. E eles, o que, irmão? Encheram totalmente. Jesus vai lá e agora para. O que é que ele manda fazer agora? Ele manda agora os convidados, os garçons, que são os serventes. E o que é que ele diz? Opa, eu quero que você faça alguma coisa. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão agora encher o que, irmão? Essas 6 talhas. E quantos litros cabia em cada talha? Quantos litros? 100 litros em cada talha. Agora você vê que no meio da festa, as pessoas agora estão fazendo o que, irmão? Carregando o quê? Carregando o quê? Água. E aí ninguém entende. O que ele vai fazer com essa água? Para que essas talhas cheias? Alguns vão levar ele no canto e vão dizer assim: rapaz, está fazendo o quê? O que você está fazendo? Pelo amor de Deus, enchendo as talhas de água. Faltou foi o quê, irmão? Faltou foi vinho, e não o quê? E não o quê? E não água. O que faltou aqui foi vinho, não água. Mas veja, que antes de ele se apresentar, ele vai até aos serventes, né, que está servindo, e aí ele chega para ele e fala assim: olha, vem cá vocês agora vão me ouvir. E toda festa sempre tem o que, irmão? Uma pessoa que é encarregada do que? Dos garçons. Sempre tem um mestre-sala. É aquele que o que, irmão? Que vê se alguém está sendo bem servido, se está faltando alguma coisa, principalmente o que, irmão? Os pais das noivas. Sempre está olhando se está faltando alguma coisa, se faltou algo, se faltou. Então o mestre-sala, ele vai lá e diz assim: olha, eita. Eles vão para o noivo e falam assim: ó, é o seguinte, ainda tem gente aí, mas o vinho o quê? Mas o vinho acabou. E veja, toda festa quando está boa, irmão, dá vontade de nós o que, irmão? Não sair mais o quê?
mas dela. Mas toda festa ela tem que ter o que, irmão? Comida, bebida. Então falta, e ele chega lá agora, se põe de pé e vai lá, chama aqueles empregados agora, os serventes, os garçons que estão servindo, e fala assim: vem cá vocês, olha, pega a água e vai encher o que? As talhas. E naquela casa agora você vê o que, irmão? Pessoas passando com vasilha, enchendo o que, irmão? As talhas. Os garçons param de servir e eles começam agora a servir a quem? A obedecer a quem? Pararam de obedecer o mestre-sala e agora estão obedecendo a quem? Eu pergunto, quando é que você vai parar de obedecer a alguém? Tem muita gente, irmão, que tem que parar de obedecer vontade da carne, vontade de si próprio, desejo de si próprio. Tem muita gente que tem que parar de obedecer, irmão, conselhos de alguém. O problema é que hoje muita gente não está seguindo mais o conselho de quem, irmão? Da palavra. Muitas pessoas estão seguindo o conselho do homem. Faça isso que Deus vai lhe dar, faça isso que você vai ser abençoado, faça aquilo que você vai receber. E muitos, irmãos, esqueceram do que a Bíblia fala e estão seguindo dogmas de homem, estão seguindo, irmão, direções de homem. E aqui Jesus toma o controle da festa. Onde é que está a festa agora? Está na mão de quem? Na mão de quem? Está na mão dele. E aí agora, quando está na mão dele, e a festa na mão de Jesus, ela o que, irmão? Ela tem o que, irmão? Um começo maravilhoso. Nós entendemos, nossa vida na mão dele, a última casa é melhor do que o que? Será melhor do que o que, irmão? Do que a primeira. Então o que faltava na nossa vida? O que faltava na sua vida? Faltava alegria? Faltava paz? Quantas pessoas aí, irmão, que não tem ânimo mais de viver? Quantas pessoas angustiadas? Quantas pessoas que não têm mais vontade de viver a vida? Alguns frustrados, alguns desanimados, outros enfermos. E aí Jesus entra naquela casa. Alguns irmãos com vontade agora de desistir, parar. Alguns já desistiram, alguns já desanimaram. Alguns, como Pedro, que ia lavar a rede, que estava desanimado, Jesus manda ele voltar de novo, e ele o que, irmão? Obedece. E aqui agora, para um milagre acontecer, é necessário o que, irmão? É necessário o que, irmão? Para um milagre acontecer, é necessário o que, igreja? Obedecer. Se nós, irmão, não obedecermos, não tem o quê? Não há mudança, não há transformação. Se eu não obedeço a palavra, eu posso até, a Bíblia diz o que, irmão? Não sede somente o quê? Ouvinte. Seja o que, irmão? Seja praticante. Então eles ouviram, e eu pergunto, alguma vez aqui Jesus tinha conhecido essas pessoas, teve algum contato com Jesus? Já conhecia ele de algum lugar? Não, é o primeiro o quê? O primeiro contato. O seu primeiro contato com Jesus, você tem que começar o quê, irmão? A obedecer a palavra dele. E muitos, irmão, o primeiro contato obedeceu, mas na caminhada o que, irmão, deixou de quê? Deixaram de obedecer. E tem alguns, irmão, que estão obedecendo o quê? A parte. Eles aqui, o que, irmão? Vamos lá ao que ele diz. Parei aonde? No versículo 7, né? Ou desculpe, 8. Então lhe disse: agora tire um pouco e leve ao responsável do que, irmão? Da festa. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde o que, irmão? Tinha vindo, porque por mais que o servente que havia tirado a água, o que, irmão? O soubesse, e chamou o que, irmão? O noivo. Então vamos lá, ele prova o vinho, a notícia chegou que o vinho, o que, irmão? Tinha o que? Acabado. Então ele vai para um lado, vai para o outro, e aí de repente ele vê todo mundo carregando água, enchendo a talha, todo mundo indo para cá. E eu pergunto, irmão, para você encher algo é fácil? Foi fácil ele encher aquelas 6 talhas, cada uma com 100 litros? Resumindo, quantos litros dava em 6 talhas? 600 litros. Veja, irmão, tem tanque aí que é de quantos litros? 500 litros. Eu pergunto, quanto tempo leva para você encher um tanque de 600 litros?
Hã? Muito o que, irmão? É rápido ou demora um pouco? Mas nessa demora, o milagre vai o que, irmão? O milagre vai acontecer. Quando você obedece, não importa. Se Deus prometeu, Ele é fiel para o quê? Para cumprir. O que Ele prometeu, Ele diz assim: eu velo pela minha palavra. Então o que Ele promete vai se cumprir. Então veja, ninguém entende o que Ele vai fazer. E esse é o que, irmão? Um dos primeiros milagres da vida dele. E aí começa a colocar lá. E aí quando, vamos lá, irmão, estava falando de manhã o seguinte: talvez quando o servente, ele meteu a mão lá na talha, irmão, que ele foi levar para o mestre-sala, quando foi que transformou algo em vinho? Quando ele já encheu a talha ou quando ele pegou para levar? Quando o quê? No meio do caminho que ele leva para o mestre-sala, o milagre o quê? O milagre acontece. E aí o mestre-sala, irmão, e a Bíblia diz que eles encheram até o quê, irmão? Encheram até o quê? Até o quê, irmão? Vamos lá, vamos ver aqui. Então os serventes, que, irmão, faça tudo que o versículo 6. E estava ali 6 potes de pedras que os judeus usavam para purificação. Em cada um cabia cerca de 100 litros. E Jesus lhe disse: enchei de água esses potes. E eles encheram o que, irmão? Encheram o que, irmão? Totalmente. O que eles fez, irmão? Totalmente encher até o quê? Até a cinta. Veja que ele estava disposto a obedecer o que Jesus tinha mandado o que, irmão? Ele fazer. E eu pergunto: quando ele manda você fazer alguma coisa, você faz por completo ou você para no meio do caminho? Tem muita gente, irmão, que quando começa a orar, bota um propósito de coração, bota um propósito no coração de oração, mas no meio do caminho o quê? Para. Alguns agora, não, eu vou pegar firme, eu vou para a igreja, vou me endireitar, vou me consertar, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu vou me dedicar, vou me empenhar, mas depois o que, irmão? Vai, daqui a pouco o quê? Para. E se nós ficarmos olhando, irmão, vamos lá, eu te pergunto, irmão, nós somos como nós éramos quando nós começamos na igreja? Não somos, irmão. Imagine, irmão, quando você não via um dia do que era um culto, você faltava um dia de domingo, como é que você se sentia? Vamos ver. Falta. Sentia um vazio. Sim ou não? Poxa, não fui hoje. Poxa, meu Deus. E às vezes, irmão, nós... Quer ver? Vamos lá. Eu vou abrir. De manhã não abri, não. 1 Samuel, capítulo 15. De manhã não abri, não. 1 Samuel, capítulo 15. Eu pergunto, se eles não enchessem a talha, as talhas, Jesus ia fazer o milagre? Jesus ia fazer o milagre? Porque eles tinham que o que, irmão? Eles tinham que encher. Aonde estava faltando vinho, e aonde faltava vinho, agora tem quantos litros de vinho para beber, para consumir? Quantos? 600. Já imagine aí, irmão, como é que o pessoal ia sair de lá tanto vinho? Vamos lá, irmão, aqui não é um vinho fermentado, é um vinho sem fermento. Vamos lá, irmãos? Abrir, irmão? Quem achou, diga amém. Vamos lá, olha o que diz aqui, versículo 15. Samuel disse a Saul: Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras de quem, irmão? Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saiu do Egito. Portanto, vá, e o que, irmão? E ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que ele tiverem. Não poupe ninguém, mate homens e o que, irmão? E mulheres e meninos, e crianças e peito, bois, ovelhas, e camelos e jumentos. Saul convocou o povo, e o que, irmão? E fez a contagem em Talim,
200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e pôs emboscada no vale. Então disse aos queneus: vão embora, afaste-se e saia do meio dos amalequitas, para que eu não destrua você juntamente com eles, porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de quem, irmão? De Israel, quando eles saíram do quê? Do Egito. Então veja, Deus tem um povo que, irmão, destinado para ele o que, irmão? Exterminar. Hoje Deus não quer exterminar ninguém, mas Deus quer exterminar o que, irmão? Aquilo que não agrada a ele da nossa vida. Qual é a função do Espírito Santo hoje, irmão? É tirar tudo em nós que não agrada a quem? A Deus. A função aqui de Samuel foi falar para Saul: olha, acabe com Amaleque, destrua tudo. Saul tem uma ordem, e aí diz aqui, irmão, versículo 6. Então disse, o 7, é o 7, né, irmãos? É o 7? Vamos lá. Então Saul derrotou o que, irmão? Os amalequitas, desde Ávila até chegar ao sul, que está diante do Egito. Tomou vivo quem? Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio da espada. Mas Saul e o povo poupou quem, irmão? Pouparam Agag, e o melhor do que, irmão? Das ovelhas, dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e tudo mais que era o que, irmão? Bom, a isso não quiseram destruir, a isto não quiseram o que, irmão? Destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor, desprezível, que, irmão? Destruíram. Veja, irmão, aqui nós vamos pegar duas visões. Primeiro, Saul obedeceu a Deus, sim ou não? Hein? Sim ou não, igreja? Saul obedeceu a Deus, sim ou não, igreja? Obedeceu sim ou não? Olha como a igreja está em dúvida. Sim, mas não obedeceu na sua totalidade. Veja que aquela coisa, ele fez as coisas meia, como se diz lá fora, meia boca. É como aquela coisa: pinta essa parede aqui com a tinta de massa tal. O cara, poxa, vou dar massa nada. Ele vai, passa a tinta. E aí, ele pintou? Pintou. Mas ele fez como deveria fazer? Não. Tem muita gente que está estando na igreja, vindo na igreja, estando na igreja, às vezes até batizado, mas não está fazendo como Jesus o quê? Como Jesus está mandando. Alguns no meio do caminho vai, mas depois o que, irmão? Não faz como ele manda, não está fazendo como ele está ordenando. Alguns, irmão, está vendo que Jesus, o que, irmão? Está vendo de ruim, ele está vendo que é o quê? Que é bom. E o que é que ele olha que é bom aqui? Veja, além de Saul não obedecer na totalidade, Saul agora está vendo coisas que Deus, o que, irmão? Ele está vendo coisas boas que Deus não, que, irmão? Não viu. Deus viu que Agag era bom para poupar Agag? Não. Saul está o que, irmão? Poupando. Olha aqui para mim. Saul matou Agag? Não, ele poupou. Saul destruiu todos os animais? Mas ele destruiu alguns? Sim. Então ele obedeceu o que, irmão? Meia parte. Tem alguém que está assim. Muitos estão assim, irmão. Estão obedecendo meio o que, irmão? Meia parte. Alguns falam assim, não fui para a igreja, mas pode ficar se preocupado, pastor, estou em casa, estou orando, estou buscando. Pastor, não se posta não, eu não fui hoje, mas eu li a Bíblia. Mas a Bíblia diz que a minha casa é casa de quê? Casa de oração. Então nós temos que o que, irmão? Que está aonde? Obedecendo a palavra. E como é que eu vou obedecer a palavra? Eu tenho que obedecer ela na sua totalidade. Quer ver uma coisa? Não estou levando aqui nenhuma. Tem gente que fala assim, irmão, bebida, essas bebidas aí não pode beber não, mas uma cervejinha com álcool pode. É sem álcool. Sem álcool pode. Não vejo nada demais. Irmão, não é assim também não. Esse negócio de a mulher ficar com muita roupa. Não é bem assim não. Então as pessoas começam a botar o que, irmão? Enxertar o que?
a palavra, naquilo que Deus o que, irmão? Então aqui supomos, Amaleque era o que, irmão? Era um pecado, sim ou não? Era um problema, sim ou não? Sim. Então quem olha os problemas e vê os erros na nossa vida, quem é? É você ou é Deus? É Deus. E tem muita gente olhando que os erros, quem está dizendo se é errado ou não, quem é, irmão? Quem é, irmão? É igual a própria pessoa. Já viu? Supomos, o que é que nós temos? Nós temos o Senado, o que, irmão? E a Câmara de quê? De deputados. São eles que faz o quê? Leis, sim ou não? Mas o STF está quebrando tudo. É ele que vê o que está certo, o que está o quê? Errado. É eles que estão dizendo, não, isso aqui está certo, não quero isso não. Faz uma lei, eles vão lá, quebra a lei, passa por cima. Não, agora é como nós queremos. Então é como se Deus, irmão, Ele escolhe o melhor para nós e manda nós tirar certas coisas da nossa vida, mas nós achamos que não é bem assim. Não é pecado, não é erro, não tem nada a ver. Isso aqui não me leva à perdição, isso aqui não me leva ao erro, isso aqui não me leva ao inferno. Meu irmão, se Deus mandou, faça. O que é que ele viu? O que é que ele falou? Ele disse o que, irmão? Todo o que, irmão? Olha o que ele fala, ao 9, olha o que ele diz. Mas Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor do que, irmão? Das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e tudo o mais que era, o quê? Que era o quê? Bom. Irmão, o que é bom para nós, não está sendo bom para a nossa vida o quê? Espiritual. Às vezes nós estamos vendo o que é bom para nós. O que ele viu que era bom? Ele viu umas ovelhas o quê? Gorda. Opa, não vou matar essa aqui não. Ele viu uns boi o que, irmão? Gordo. Opa, não vou matar esse daqui não. Aí o chefe, que era Agag, ele também falou assim, não vou matar o chefe não, vou matar o que, irmão? O povo. E eu, que, irmão? Obedeci. E eu obedeci. Então nós não podemos, irmão, estar usando a Bíblia para nos favorecer. Tem gente que lê a Bíblia para o que, irmão? Para se favorecer. E vê os versículos da Bíblia, pega aqueles versículos soltos, isolados, e fala assim, não, aqui está escrito assim. Já viu lá em Timóteo, o que é que Timóteo fala? Se eu não me engano, Timóteo capítulo 5, não beber somente o que? Água, mas tomar um pouco de álcool para a enfermidade do que, irmão? Do seu quê? Do seu estômago. E a pessoa o que, irmão? Meu irmão, há uma diferença entre aquele que serve e o que não quer, irmão? O que não serve. No céu não entra qualquer bagaço. No céu entra a obediência, irmão. Não vai entrar qualquer coisa no céu. Para eu morar no céu, eu tenho que o que, irmão? Que obedecer o céu aonde? Na terra. O que é que a Bíblia diz? Seja feita a sua vontade, assim na terra como aonde? Como no céu. A vontade dele eu vou fazer. De onde é que Jesus vem? Do céu ou da terra? E ele na terra, ele obedece a quem? O céu. E qual é obedecer o céu? É obedecer a palavra. Então nós temos que obedecer o que, irmão? A palavra. E aí Saul, ele faz o que? Poupa. Vamos poupar. Deus mandou, mas eu também sou o que, irmão? Eu também posso, eu sou rei. Irmão, não seja dono da sua vida. Jesus entra naquela festa e ele agora vai ser o que da festa? Senhor. Tenha Jesus como seu Senhor. Se você não tem Ele como seu Senhor, você é Senhor da sua vida. E a pior coisa é quando nós somos Senhor das nossas vidas. Irmão, tem coisas que me dá vontade, tem desejos que vêm, mas eu não posso fazer isso porque eu não sou Senhor da minha vida. A minha vida está na mão de quem, irmão? Do Senhor. Então o que é que eu tenho que fazer? Obedecer a Ele. Ainda mortificando minha carne, matando meu desejo, passando luta, mas eu estou o que, irmão? Lutando para conseguir. E assim somos nós todos os dias. Os desejos vêm, as vontades. E eu vou dizer uma coisa a você: não pense você, porque eu sou pastor, que as vontades não vêm. Você está muito enganado. Vem, irmão. O diabo não procura quem ele tentar. Ele tenta o que, irmão? Todos. Para ele não tem cor, raça nem idade, e nem título. E aí Saul o que, irmão? Ele o que, irmão? Destruiu ou poupou? Destruiu o que ele viu e poupou o que ele quis. Irmão, na nossa vida,
Quando nós obedecemos a palavra, que nós viemos para o Evangelho, temos que ter um Senhor em nossa vida. Temos que deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade do nosso Senhor, do nosso Deus. E aí Saul poupa. Olha o que fala o 22. Olha o que diz o versículo 22. Adiantar bastante aí. Olha o 19. Olha o 19. Por que então você não deu ouvido à voz de quem? A voz do Senhor, mas se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos de quem? Do Senhor. Qual é a resposta de Saul? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei o que, irmão? Dei o que? Ouvido a voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e eu trouxe Agag, e o que, irmão? E o rei de Amaleque, e destruí totalmente o que, irmão? Os amalequitas. Olha o que ele está dizendo. Eu dei ouvido, mas o ouvido que ele deu foi o que, irmão? Eu matei quem eu quis, eu não matei quem o Senhor mandou. Eu matei quem o Senhor quis, mas não matei quem o Senhor. Eu matei quem eu quis, eu não matei quem o Senhor, que, irmão? Mandou. Eu matei uma coisa lá, mas Agag eu mantive vivo. Eu matei os animais doentes, tá? Mas os gordinhos eu guardei. Irmão, às vezes nós pensamos que estamos fazendo o que é certo, e pelo contrário, estamos fazendo o que, irmão? O errado. Às vezes pensamos que estamos fazendo o que é certo, estamos fazendo o que, irmão? O que é errado. E veja que a preocupação dele aqui, irmão, é em separar coisas para quem? E Samuel falou para ele: o que é que você fez? Ele disse bem claro. Olha o que fala o 21. Mas o povo, que, irmão? Pegou do despojos ovelhas, bois e o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor quem? Seu Deus em que, irmão? Em julgá-lo. Então, peraí, o povo separou o melhor, irmão. Olha o que diz Samuel. Porém, 22, porém Samuel disse: será que o Senhor tem prazer em holocausto e sacrifícios, do que não obedecer a sua, que, irmão? A sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o que? Sacrificar. E o ouvir melhor do que a gordura de que, irmão? De carneiro. Tem muita gente, irmão, se preocupando em dar a Deus sacrifícios. Veja que muitas das vezes nós vemos aí pessoas fazendo campanha, recebendo vitória e tal, que não sei o quê, mas não está obedecendo. O obedecer e o ouvir é melhor do que o que, irmão? Do que sacrificar, irmão. Somos fiel em uma coisa. O que é que Jesus falou em Mateus 23, 23? Porque me das o endro e o cominho das primícias, e omitiu o que, irmão? As outras coisas, o mandamento e a lei. Façais essas coisas sem o que, irmão? Primeiro, e depois façais o que? Façais as outras. Então ele está dizendo: olha, faça isso, mas também faça o que, irmão? Obedeça a lei e o mandamento. Então, quando Saul faz isso, o que é que Deus faz, irmão? O reinado de Saul vai ser o que? Tirado. Irmão, tem muita gente que já perdeu a coroa e não está o que, irmão? Percebendo que perdeu. Tem muita gente que já perdeu a salvação, mas para ela ou para ele ainda está pensando que está o que? Salvo. Ainda pensa que a salvação é algo que, irmão, que se constrói como? Não está lá o que? De dedo. Tem muita gente, muita pessoa assim: não, eu sou crente, eu já fui pregador, eu já sou do seu quê e tal. Irmão, Deus não olha para meu título, Deus não olha o que eu sou, não. Deus olha o que, irmão? As minhas práticas. Deus olha as minhas atitudes. Não é título que nos salva, não é título que nos leva a Deus. Irmão, o que nos leva a Deus é a obediência. A obediência. A Bíblia diz: o melhor obedecer do que o quê? Sacrificar. Tem muita gente, irmão, que é bom num jejum, faço jejum, eu oro tal, mas não obedece. Nós temos que obedecer a palavra, temos que seguir a palavra. Título, irmão, não salva. E eu vou lhe dizer uma coisa: a salvação para conquistar, ela é o que, irmão? É o que, irmão? Difícil,
É uma luta, é ou não é? Mas para perder, como é? Hã? No instalar de quê, irmão? Daqui para ali, né, minha irmã? É rápido. Então veja que nós temos que o quê? E aí você vê, Saul desobedece. E quando lá os mestres de sala obedecem, o que é que acontece? Ou os serventes lá obedecem, o que é que acontece, irmão? O que é que acontece? A água, o quê? Quer ter uma vida transformada? Obedeça. Quer ter uma vida abençoada? Obedeça. Volta para lá onde nós começamos. Veja o 9 e diz: e quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde o que, irmão? Tinha vindo. Por mais que o servente que havia tirado a água soubesse, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir o que, irmão? Primeiro vinho bom, e quando já beberam muito, serve o que, irmão? O vinho o que? Inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até o que? Deus tem guardado coisas grandiosas para nós. Mas para isso acontecer, eu tenho que o quê? Obedecer. Obedece, irmão. Eu vou lhe dizer uma coisa. Se é de eu perder alguma coisa, irmão, eu prefiro perder qualquer outra coisa, mas não quero perder a minha salvação. Perde, irmão. Não obedece. Irmãos, eu pergunto, como é que você vai seguir doutrina de pessoas que nem está lendo, que nem está entendendo? Ah, mas pessoas conhecem, pessoas sabem a palavra. Irmão, conhecer a palavra é uma coisa, praticar é outra. Tem muita gente que conhece a Bíblia de Gênesis, o que, irmão? Apocalipse, mas não pratica nada. Pratica nada. E essas pessoas, irmão, que diz que conhece, além de ela for para o buraco, está carregando muita gente. Está levando muita gente. Eu estava falando aqui, na reunião da família, o que é que Acã fez com a família dele? Hã? Escondeu o que, irmão? Escondeu a bagagem lá no meio de Israel. Israel vai para uma batalha, não consegue vencer. E o que é que acontece? O que é que acontece com Israel? Hã? Perde a batalha. E aí descobre que Acã, o que é que aconteceu com Acã? Tanto Acã como toda a família foi o quê? Apredejada, morta. Hoje nós não somos mortos, irmão, fisicamente, mas somos mortos o quê? E quem anda morto espiritualmente, não entra onde, irmão? Não entra no reino. Se nós, irmão, se nós ficar guardando coisas, se nós ficar seguindo pessoas, e olha, quem pagou o preço? Foi todo o que, irmão? Toda a família. Irmão, quem está sendo líder na sua casa? Esse líder tem resposta com Deus, tem prazer em Deus? Qual é a vida dele? Qual é a vida que ele segue? Qual é a vida que ela segue? Até mesmo, irmão, quando você procurar um pastor que é líder, veja a vida dele. Veja quem é esse pastor. Ah, é uma pastora. Veja quem é a vida dela. Veja. Procura, irmão, a igreja que você, pelo menos, você sabe quem é o pastor, qual é a índole dele. Não entre em qualquer lugar que está pregando Deus, eu quero. Irmão, não é assim não. Então ele vai lá, e agora o que, irmão? Provou o quê? E ele disse: todos, primeiro bota o vinho o quê? Bom ou ruim? Bom ou ruim? Bom. E depois bota o quê, irmão? Nós, irmão, a vida que nós vivemos não é comparado à vida que Deus tem para nos dar. A Bíblia diz que a última casa é melhor do que o quê? Essa casa que nós somos hoje de Cristo é muito melhor do que o que nós vivíamos o quê? Antes. Viva com Deus, irmão. Esteja com Ele todos os dias. Obedeça. É difícil? Pastor, é difícil? Pergunta para mim, é difícil, pastor? Ei, misericórdia. É muito difícil. Muito. Não é fácil.
Porque renúncia, irmão, é uma coisa que dói aonde? É ou não é? Não é quando a pessoa fala uma coisa para você, ai, filho de Deus, abençoado de Cristo, e outras coisas mais. Desejo vem sobre nós, vontade vem sobre nós. O que é que nós temos que fazer, irmão? Olhar para o autor e consumador da fé, que é quem? Que é Jesus. Olhar para ele. E aí eles o que, irmão? E ele disse, todos, bota o quê? Agora eu estava fazendo aqui uma pausazinha. Irmão, imagine, hein? Depois que todo mundo for embora, e aqueles que esperaram para ver aquele milagre acontecer, eles beberam um vinho de primeira qualidade ou de segunda qualidade? De o que, irmão? Primeira qualidade. Deus tem, irmão, não é uma bebida. Deus tem um vinho maravilhoso para você, um vinho da vida. Porque ele diz bem claro, todo aquele que beber do meu sangue terá o que, irmão? Parte comigo, uma aliança comigo. Qual é o vinho que nós estamos falando? É o vinho da ceia. Quando você bebe ele com compromisso, com aliança. Não é, irmão, beber a ceia hoje e amanhã praticar tudo o que bem pensa, o que bem quer. Não, não é assim. Irmão, nós temos que andar com Cristo. Temos que andar com Ele. Temos que viver com Ele. Posso ler mais um versículo? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. 1 de Pedro. Quer mudar a sua casa? Quer mudar a sua vida? Deixa ele ser o que, irmão? Deixa Jesus ser o que? Senhor. Deixa ele ser Senhor. Deixa ele dar as ordens. Quem dá ordem na sua casa? É Jesus ou é o mestre-sala? Tem que ser quem, irmão? Jesus. Quem dá ordem na sua festa? É Jesus ou é o mestre-sala? Porque tem festa aí, irmão, que parece que se diz crente, mas misericórdia, irmão. É uma cachaçada desgraçada. Lá vem aí, né? Já vem o que aí? São João, né? Daqui a pouco vai ter lá. Como é? São João sem o quê? João sem o quê, irmão? João com Cristo, né? Sei lá como é. Sem João com o quê, irmão? Sem João com Cristo. Olha. E aí, irmão, tem igreja aí que faz até as festas caipira. A Sem João com Jesus, né? Aí faz até a festa caipira. Aí vai os irmãos de camisa de quadranculada, um leva empim, outro leva amendoim, outro leva milho, e a festa está lá, a igreja cheia de bandeirola. E aí, meu irmão, convida o Azabumba. Aí vai lá, irmão, vai ter o que, irmão? Vai ter lá os irmãos que estão acostumados. O meu Deus não está morto. Ele vai botar lá. Pum bum bum, pum bum bum, pum bum bum, pum bum, pum bum bum. E alguns lá, irmão, ensaiando, azabumba, tal, na igreja, tal, pá, pá. Aí, e alguns irmãos ainda fazem igual caipira. Alguns pegam até o dente, até pinta de preto. O cristão, para dizer que o dente o que é banguelo, ou podre. Alguns irmãos, vai lá, bota o que, irmão? Um remendo aqui na calça, outro menda e tal, vai lá, e a irmã, aquela irmã amarra a camisinha assim na coisa, dá um macio, aí tá a irmã na fogueira, a fogueira está queimando, em homenagem a Jesus, tá. Nós temos, irmão, que, olha o que Paulo diz, olha o que Paulo está falando, Pedro, olha o que diz, ele diz aqui, olha o que diz o 13 e o 14, por isso, preparando o seu entendimento, seja o que, irmão? Seja sóbrios. E o que, irmão? E espere inteiramente na graça de quê? Que lhe está sendo trazida. Na o que, irmão? Na revelação de Jesus Cristo. Vamos repetir? Por isso,
preparando o seu entendimento. Seja o que, irmão? Sóbrios. E o que, irmão? E espere inteiramente na graça que lhe está o que? Sendo o que? Trazida na revelação de que, irmão? Então, Jesus está no casamento. Ele agora vai trazer uma nova revelação. O que é que ele traz para aquela festa? Um novo vinho. Um vinho bom. Aonde estava terminando a festa, Jesus agora entra. E a festa o que, irmão? Agora o que? Dura. Vida que está se acabando, casamento está se acabando, Jesus entra para mudar. Ele entra para mudar, ele entra para transformar. E olha o que ele diz no 14: como filhos, obediente, não vivo o que, irmão? Conforme as paixões que vocês tinham, o que, irmão? Anteriormente, quando ainda estava o que, irmão? Quando ainda estava onde? Na ignorância. Irmão, não somos mais ignorantes, nós batizamos, conhecemos a Cristo. Então Pedro está dizendo bem claro: olha, não ande mais como vocês andavam, o que, irmão? Antes. Esteja agora o que, irmão? Sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa o que, irmão? Atenta, alerta, consciente. Já está sabendo o que é o certo, o que é o que, irmão? Errado. É sóbrio. Então tem muitas pessoas, irmão, que é sóbrio. Olha aqui, bicho. Tem muitas pessoas, irmão, que é sóbrio. Já sabe o que é certo, o que é errado. Mas ainda está o que, irmão? Andando em caminhos, o que, irmão? Do mestre sábio. Caminho errado. Tem pessoas ainda, irmão, que... Vamos repetir o 14? Como filhos, olha aí o que ele está falando. Como filhos, o que, irmão? Obediente. Saul foi filho obediente? Desobediente. Agora você vê, Saul desobediente, mas quem foi obediente? Quem foi? Os empregados da onde, irmão? Da festa. Os serventes da festa. Algumas Bíblias dizem que quando eles levaram, tem alguma Bíblia que chama ele de servos. Irmão, transformação só vê na vida de quem é o quê? Servo. Transformação só vê na vida de quem, irmão? De quem é obediente. Tem gente, irmão, que está querendo que Deus mude, mas Deus não quer mudar. Ele mudou a água para o vinho ou ele transformou? Nós precisamos ser o quê? Transformado. Tem muitas pessoas que não foram transformados. Eles mudaram. Só fez mudar, mas não foram o quê, irmão? Como é que mudar? Não serve mais a uma imagem, essas coisas, tal, não venera mais um Deus, não se inclina mais, tal, não acende mais uma vela, tal, não faz essa vocação a outros deuses. Mas não foi o que, irmão? A outras coisas ele deixa levar. É como Saul, está fazendo pela metade. Nós temos que o que, irmão? Que ser o que? Obediente. E não viva conforme o que, irmão? As paixões que vocês tinham o que? Antes. Que tinha anteriormente, quando ainda estava o que, irmão? Na o quê? Não somos mais ignorantes. Nós sabemos o que é certo e o que é o quê? Errado. Dê uma salva de palmas para Jesus.